Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz e paz, que o seu viver seja embebido do puro amor. Hoje agradeço a você que tem participado do canal, do seu jeito, com as suas críticas. Estamos aqui abertos a perguntas, a questionamentos. Hoje vamos definir aqui o que foi a ação integralista brasileira. Segundo Starling, a ação integralista brasileira, ou AIB, foi criada em 1932 pelo escritor e político Plínio Salgado, que vai ter grande influência dentro do processo. A base ideológica da ação integralista brasileira foi o integralismo, calcado no pensamento reacionário dos primeiros anos do século XX, que rejeitava toda a tradição democrático-liberal e também tudo que era vinculado ao marxismo. O pensamento da ação integralista brasileira assumiu diversas facetas e posturas, a depender do país em que vigorou. Portugal, Espanha, Brasil, Itália e vários outros processos. No caso do Brasil, prevaleceu o epiteto do fascismo, em decorrência de sua aplicação na Itália, governada por Benito Mussolini. Na visão de Barbosa, a ação integralista brasileira exibia uma estrutura rígida e bem hierarquizada, cabendo ao próprio Plínio Salgado a chefia nacional. Isso mostra grande influência de similares da própria Europa, ou seja, as amigas, as irmãs vinculadas ao integralismo, ao fascismo, sempre tiveram bastante influência no Brasil. No fundo, a ação integralista brasileira cultivava uma cadeia de símbolos com os quais buscava afirmar sua identidade, como, por exemplo, os uniformes verdes envergados nas manifestações públicas, a letra grega sigma, usada como emblema, a saudação Anauê, empregada por seus militantes. O lema da organização está vinculado ao integralismo, Deus, pátria e família. A ação integralista brasileira teve um rápido crescimento. Logo se tornou um partido de massa. Em abril de 1933 fez o seu primeiro desfile em São Paulo. Em fevereiro de 1934, ano da terceira Constituição brasileira, foi realizado o primeiro Congresso Nacional em Vitória do Espírito Santo. Na estrutura da instituição, o líder era auxiliado por um conselho, com funções consultivas e por departamentos nacionais, que funcionava como ministérios. No interior da ação integralista brasileira, havia ainda sua própria milícia armada e uma considerável estrutura de imprensa, composta por diversos jornais de circulação local, 2 revistas e um órgão oficial, Monitor Integralista, e um grande órgão de divulgação nacional, a Ofensiva. Para Barbosa, a ação integralista brasileira teve um grande número de adesões, o que fez dela o primeiro partido de massa organizado nacionalmente no Brasil. Em 1933, o total de seus membros era estimado a entre 600 mil e 1 milhão. O golpe do Estado Novo de 1937 provocou o fim ou o fechamento da ação integralista do Brasil. O processo causou muita revolta. Os integralistas se sentiram traídos, pois participaram juntamente com Vargas do golpe. Consequentemente, essa revolta foi concretizada, ou seja, após o golpe, após o fechamento da ação integralista brasileira, houve 2 levantes
chamado de Intentona. O primeiro ocorreu em 11 de março de 1938 e teve como alvo o 3º e o 5º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, situado em Botafogo e no centro do Rio de Janeiro. O segundo ocorreu em 11 de maio de 1938. O alvo agora era o próprio Poder Executivo, o Palácio do Catete, onde residia o próprio Vargas. O ataque reuniu 80 integralistas, liderado por Severo Fournier, nas primeiras horas da madrugada. O objetivo era depor ou assassinar o Vargas e tomar o controle do Poder Executivo a partir da Ação Integralista Brasileira. O confronto com os legalistas, liderado por João Alberto, foi em vão. Enfim, todos os envolvidos foram presos e perseguidos. Plínio Salgado, grande líder do movimento, exilou em Portugal. Com isso, a Ação Integralista Brasileira foi fechada. É isso aí, é história.